Meu nome é Emerson William Beckler, sou professor de Bioquímica Orgânica aqui da FUNEC Centec. Estou aqui para responder algumas perguntas sobre o seminário da turma de segundo de farmácia sobre neurodivergência. A primeira pergunta é: como foi o seu processo de adaptação após o diagnóstico e como sua família lidou com a notícia? Não foi simples, né? Eu trago aqui minha opinião pessoal em relação ao meu caso, né? Familiar, né? Não tem problema nenhum falar sobre isso. Então, quando a gente recebe um diagnóstico deste tipo, a adaptação não é simples, né? O baque é grande, né? Para captar toda a rotina do filho, da família em relação ao cotidiano dessa criança, né? Em termos de atividades escolares, a convivência na escola e também a convivência extra-escola, né? Porque são questões muito abrangentes e que desestruturam muitos aspectos da vida, né? A questão familiar, a questão do convívio familiar e do convívio escolar. Então, ninguém está preparado, né, para receber um diagnóstico desse, e ninguém está preparado para lidar corretamente com a situação como deveria acontecer, né? Agora, a segunda pergunta é: como você sentiu que os profissionais explicaram de forma clara o que significa a neurodivergência do seu filho? Eu não sou formado na área, né, mas pela minha experiência, é uma gama abrangente de diagnósticos possíveis, né, que podem ser colocados em relação à questão particular, né? Então, achar profissionais, né, para fazer esse diagnóstico é difícil. E a gente tem 1 milhão de dúvidas. E acho até mesmo que os próprios profissionais que montam esse diagnóstico, me dá a impressão que eles não têm 100% de certeza em relação ao que estão falando. Porque eu acho que, na minha visão, está tudo muito sendo descoberto agora, não é uma coisa, né, que já vem de décadas sendo trabalhada, né? Então, acho que está mais ou menos uma tentativa e erro, que gera um pouco de ansiedade e apreensão, né, em relação a essa questão, porque uma vez fechado o diagnóstico, a questão toda é que é um diagnóstico para a vida inteira. Você diagnosticar uma criança tem que ter um cuidado muito grande. Você tem que ter profissionais capacitados para dar um diagnóstico correto, né? E eu fiquei com 1 milhão de dúvidas em relação ao que me foi passado em relação ao diagnóstico específico, né? Justamente porque não existe, na minha visão, uma certeza, né, de um diagnóstico fechado, completo, né? Sempre existem variações que acontecem em cada caso, né? São coisas bem particulares, né? Então, é bem complexo isso. Você acredita que a prescrição de medicamentos aconteceu de forma rápida ou houve espaço para outras abordagens antes? Essa questão é o que mais me preocupa. Medicamento, a primeira vez que a gente foi a um profissional, porque quem prescreve medicamento é médico, normalmente psiquiatra. Psiquiatra infantil é dificílimo de achar. Mas na primeira consulta, de acordo com um relato individual do que acontece, sem laudo nenhum, eles já prescrevem medicamento de uso controlado, que gera efeito colateral, a gente sabe disso. Então, assim, as terapias, né, comportamentais, complementares, eles sugerem, mas sugerem depois do medicamento. Isso gera um problema, vamos dizer assim, uma dúvida muito grande nos pais, né? Porque eu não sou pesquisador, eu sou leigo no assunto, mas a gente lê bula de medicamento. A gente sabe que cada medicamento psiquiátrico gera, ainda mais numa criança. Então isso foi um fator que me preocupou, sim. Normalmente os médicos, eles dão complementares, né? Não acho que seria o certo. Quais foram os principais medos ou dúvidas que surgiram em relação ao uso de medicamentos? Principalmente em relação ao efeito colateral, né? Não existe uma padronização dos médicos. O que eu percebi foi que eles fazem tentativa e erro. Eles dão uma medicação, aí falam: no mês que vem você volta para a gente ver. Se melhorou, a gente vai aumentar a dosagem.
ou tentar mudar o medicamento. Se melhorou, a gente vai diminuir a dosagem. Não existe uma padronização. Não é? Eles tratam, eles lidam com a questão medicamentosa de uma forma, na minha visão, assustadora, devido ao fato, né, de promove, né, ainda mais em relação a uma criança que está em fase de desenvolvimento, né, cognitivo. É uma questão que realmente, né, deixou bastante preocupado. E o que eu percebo é justamente isso. Cada médico fala uma coisa e você vai trocando de medicamento a partir do momento que a gente relata o que acontece, né, na vida cotidiana da criança. Não sei se existe outra forma de abordar essa questão medicamentosa, né, porque realmente cada caso é um caso em relação a essa questão dos medicamentos. O que ajudou mais no desenvolvimento do seu filho? Medicamentos, terapias, apoio escolar e familiar ou uma combinação de tudo, na sua visão? No meu caso específico, a questão, né, envolvendo o meu ente familiar, né, eu vejo hoje que é uma questão comportamental. Então, a questão dele tem um lado que se precisa ser trabalhado com medicamento, né? A questão hormonal envolvida ali, que realmente a gente agora, depois de mais de um ano, a gente acha que conseguiu acertar, né, a dosagem do medicamento. Mas o que eu vejo é que é realmente uma união de fatores. Você tem que ter um trabalho com o psicólogo, né, se possível semanal, para lidar com as questões comportamentais, né? O apoio da família é fundamental, porque existe muitos casos de desestrutura familiar, né? Quando eu falo de estrutura familiar, filhos de pais separados, e por aí vai. Então, um ambiente familiar salutar, nesses casos específicos, né? Aliado a terapias com psicólogo, né? Terapias alternativas, um bom convívio familiar junto com a escola, que também a escola é fundamental nesse processo. O medicamento é que ajuda, então não é uma coisa só. E a grande questão disso tudo é que tudo demanda tempo, tudo demanda dinheiro, então eu fico muito preocupado em relação a não ter esse tipo de estrutura, pelo menos eu desconheço, né? De uma forma que toda a população possa lidar com essas coisas. Existe o SUS é bacana, sim. Meu filho já frequentou a Contagem, tem, né? É um órgão municipal e federal, profissionais muito competentes, né? Mas não é suficiente. Então é a questão da terapia e tudo que envolve demanda tempo, demanda dinheiro, demanda estrutura, que a maioria das pessoas não tem. Isso é um dificultador, né? E um problema que eu acho em relação a esses casos. Você sentiu em algum momento pressão social ou médica para medicar o seu filho? Pressão social e médica, sim, senti, né? Porque a partir do momento que o meu filho ele tem problemas comportamentais sérios, seja na escola ou em casa, né? As pessoas cobram de você, cobram. E aí, seu filho bateu no professor, seu filho bateu na direção, bateu no coleguinha, tá gritando, tá não sei o que você vai fazer? Né? Os pais são responsáveis, é necessário que se faça alguma coisa, mas a gente fica nessa tentativa e erro de achar a melhor solução. Sim, eu me senti pressionado em todos os aspectos, né, em relação a uma mudança de pessoa, porque quando você tem uma questão comportamental, isso gera um desequilíbrio em qualquer ambiente, seja um ambiente escolar, seja um ambiente familiar, né? Porque sai da certa normalidade. Tudo que sai da normalidade, você é cobrado sobre isso, ainda mais uma criança que está sob sua responsabilidade, né? E essa cobrança existe, né? E
achar a melhor maneira de lidar com essa situação, né? As cobranças que precisam ser trabalhadas, né? De uma maneira melhor, porque eu acho que, na minha visão, né? A criança precisa sim de um acompanhamento psicológico e de médicos também, mas o que eu vejo é que os pais também deveriam ter uma informação, uma formação melhor para lidar com essa situação. Em relação à questão que você não gosta de ver um ente querido passando por situações vexatórias, né? As pessoas não entendem as birras ou as crises que essa criança dá e cobra, né? Da família, cobra dos pais. O seu filho está diretamente envolvido, né? As pessoas se afastam, até mesmo entes familiares, né? Primos se afastaram, porque não querem, não querem conviver com um tipo de situação desestruturante para eles, né? Vamos dizer assim, que foge de certa normalidade. Isso assim não é que é assustador, não deveria ser assim, mas é uma realidade que acontece, pelo menos na opinião pessoal que eu estou dando.